Fala galera, Ishida aqui. E uma satisfação receber vocês aqui. Não esqueçam de dar aquele seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. 70 anos atrás, um acontecimento radical uniu o mundo real ao universo do jogo, assemelhando a vida cotidiana de um mob. Nesse novo mundo, os seres humanos adquiriram diversas raças e classes, cada uma dotada de suas próprias características. Conforme se progride de nível, a força física se aprimora gradualmente. Além disso, a escolha de classe e o desenvolvimento de habilidades capacitam os seres humanos a se destacarem em combates. Devido a esses acontecimentos, o mundo nunca esteve em paz. Desde então, os monstros dos jogos também chegaram ao mundo real, tornando a vida um desastre. Um mundo onde o poder fala mais alto. Nosso prota, olhando para esse mundo, fala que já faz 3 anos desde que ele chegou nesse lugar, e já foi o suficiente para ele entender esse estranho mundo. Acho que ele está falando da escola onde ele está. Nosso prota, olhando pela janela, escuta um figurante se achando o máximo por ter escolhido a classe de invocador. O cara tá se gabando de ter feito contratos com 3 bestas. O figurante chama os outros alunos que estavam à sua frente, para se juntar à sua equipe, que o mesmo iria carregar todos eles no exame de entrada amanhã. Outro figurante, que tinha escolhido a classe Mago Nobre, fala para o invocador se ele, um mago, precisaria da ajuda dele. O mago fala para o invocador se ele não quer unir a equipe dele e vir a seu subordinado. O figurante invocador fica pistola com o mago, falando: e daí que tu e um mago? Quer brigar? O mago responde: claro, mas vamos sair daqui, não estamos em um lugar adequado para lutar. Nosso prota fica olhando esses 2 figurantes patéticos. Nosso prota dá um sorriso animado olhando sua mão, pensando que isso é muito interessante. A porta se abre e quem entra é o professor, gritando com todos saírem da escola rápido porque já está tarde, e não pode ficar na escola depois do horário. Seus familiares devem estar preocupados com vocês. O professor olha para nosso prota, ver que ele não escolheu uma classe ainda, já grita com ele: Ryun Shen, amanhã é o exame de entrada, por que você não escolheu uma classe? Você está relaxado mesmo com algo importante prestes a acontecer? Você quer ser considerado um mendigo sem classe? Nosso prota fica abismado com a forma que o professor está falando, chegando a exclamar sua cara. O professor continua falando que nosso prota é um idiota por não escolher uma classe, mesmo que não ter uma classe forneça algumas vantagens. Mesmo tendo essas vantagens, elas não são tão úteis. Os poderes da sua habilidade ficaram muito fracos. Quanto mais você avança sem uma classe, mais você fica para trás daqueles que têm uma classe. Aqueles com classe terão habilidades mais fortes que você. Já que você tem várias habilidades para aumentar os níveis delas, enquanto quem tem uma classe vai focar só na da sua classe. O professor fala para nosso prota: escuta seus conselhos e escolher uma classe logo para conseguir uma boa classificação amanhã no exame. Nosso prota, com uma cara debochada, fala para o professor não se preocupar, que ele não quer uma boa nota, ele quer o primeiro lugar. Nosso prota olha para o seu sistema, ver os pontos de habilidade 0, pontos de atributo 0. O prota fala: eu ainda posso adquirir pontos de habilidade e pontos de atributos sem subir de nível mesmo sem uma classe, porque ele tem um sistema que dá pontos de habilidades e atributos. O sistema do prota dá várias missões diárias, como corra 10 km, faça 100 abdominais, faça 100 flexões, faça 100 agachamentos. Lembra bastante o treino do Saitama, vocês não acham? Deixa aí nos comentários. Assim que o nosso prota termina as missões, o sistema dá algumas recompensas para ele escolher uma das opções e obter 10 pontos de atributo ou obter 10 pontos de habilidade ou obter um livro de habilidade oculta. Ele vem fazendo as missões todos os dias durante 3 anos direto. Com essa dedicação e a recompensa das missões diárias, os atributos e habilidade do prota aumentaram bastante. As habilidades estão todas no nível máximo, assim como seus atributos estão todos acima dos 100 pontos. Todas as outras pessoas ganham pontos de habilidade e atributos limitados, fazendo com que ele escolher uma classe mais vantajoso, porque só vai gastar ponto nas habilidades da sua classe escolhida, conseguindo colocar todas no máximo e sobra ponto ainda. Já o nosso prota, graças ao sistema, ele supera essas dificuldades de limitação de pontos de habilidades e atributos, conseguindo fortalecer tanto os seus atributos e habilidades por igual e no máximo. O nosso prota aparece a classe aprendiz do Ragnarok, só quem em jogo vai lembrar. Como o nosso prota acaba as missões diárias, ele optou por escolher 10 pontos de atributos hoje, já que suas habilidades estão quase todas no nível máximo. Ele pode fazer isso enquanto anda e em qualquer lugar, já que só o prota pode ver. Ele sempre distribui os 10 pontos colocando 2 pontos em cada atributo, como ataque físico, ataque mágico, defesa, agilidade e força. Os atributos do prota já está parrudo, família. O sistema abre com uma nova missão para o exame de amanhã. De acordo com a classificação do prota no exame, nosso prota vai receber uma recompensa equivalente com seu resultado, motivando ainda mais ele em ficar em primeiro lugar. O dia do exame chegou e estão todos reunidos. O professor, muito preocupado, explica mais uma vez como o exame funciona.
Começa falando das masmorras que têm 3 dificuldades diferentes, a fácil, a difícil e a pesadelo. E quando a porta se abrir, isso também significar que o exame começou. Conforme a dificuldade aumenta, maior será a pontuação, e também ganha mais pontos se a sua equipe for menor. O professor falar para todos deem o seu melhor, porém não seja exagerado porque os monstros da masmorra são reais. Se você morre, vai ser de verdade, o principal objetivo é sobreviver. As portas das masmorras começam a abrir, o professor grita para todos entrarem, todos se teleportam para dentro da sala onde vão escolher a dificuldade, e mostrado o tipo de monstro que tem nessa masmorra. São monstros do tipo Globin de níveis entre 10 e 13, e que pode entrar em grupo de até 5 pessoas. Como esperado, a maioria dos alunos escolheram montar um grupo. Os figurantes que estão assistindo comentam que seria a escolha mais sensata, já que o objetivo é a sobrevivência. Só os de classe foguete, as classes mais fortes, que pode entrar sozinhos. Outro figurante grita, apontam para o nosso prota, dizendo que tem alguém que não é da classe foguete, das classes mais forte, entrado na masmorra sozinho. Os figurantes ficam se perguntando se ele quer morrer. Outro figurante aponta para o nosso prota e fala que ele parece familiar. E mostrado a masmorra que o nosso prota escolheu foi a masmorra de nível pesadelo, o figurante grita assustado, falando que ele se atreve a ir sozinho mesmo sem ter uma classe, ele quer morrer. Outro figurante se pergunta que tipo de equipamentos são esses que o prota está levando? E por que são tantos? Outro figurante pergunta-se por que ele não tem classe. Por isso ele está levando esse monte de armas. O prota andando de maneira confiante em direção à masmorra de nível pesadelo. Outros figurantes vendo nosso prota indo na masmorra pesadelo falar sem classe. Realmente existe pessoas que não escolheram nenhuma classe? Ele idiota. Você só fica forte depois de mudar de classe. Os sem classe pega as habilidades de baixo nível de muitas classes. Outro figurante pergunta para que serve as habilidades de nível baixo? O professor do prota muito furioso e preocupado porque ele nunca imaginou que o nosso prota nunca fosse mudar de classe, e pior que ele fosse entrar na masmorra de nível pesadelo sozinho. O professor, como os figurantes, fica a ser perguntado: será que ele quer morrer? O direto da faculdade está caminhando na direção do professor com uma cara de poucos amigos. O direto pergunta ao professor: preciso de uma explicação, os talentos dele adequado? Perguntou ao professor, que está suando, responde: acho que são sim. Quanto isso, nosso prota está já na entrada da masmorra, vendo logo na entrada osso-humanos e uma fogueira apagada. Enquanto o professor está suando frio, o nosso prota está animado com a entrada da masmorra, falando que não podia esperar menos do nível pesadelo. Ele entra na masmorra, os figurantes ficam reparando nos equipamentos do prota, falando que ele está carregando lança, escudo, pistola, cetro e até uma manopla. Com tantas armas e habilidades, será que ele conseguirá usar bem? Família, esse figurante está pesando que são eu e você que não consegue usar nem com 4 skills de um jogo mobile. O figurante continua falando que essa masmorra é do nível pesadelo e que muitas pessoas morreram lá. Agora o prota está tremendo de medo e sem coragem de se mover. O outro figurante grita: não, aquele sem classe está correndo para dentro da masmorra. Os figurantes ficam se perguntando por que ele não está com medo. Ele está correndo para apressar o tempo? Nosso prota usa a habilidade do espadachim novato Velocidade. Em direção aos Globin, os Globins por sua vez começa a pular rindo e corre na direção do nosso prota, que já pega o seu cajado e lança a habilidade Bola de Fogo do Mago Iniciante, explodindo os monstros quase todos. Os figurantes assustados se perguntam se é uma habilidade de nível baixo mesmo, porque o seu poder é maior e mais forte que as bolas de fogo explosiva que só mago pode ter. Essa bola de fogo explosiva é a habilidade que só pode adquirir quando escolher a classe maga. Os figurantes ficam assustados porque o cajado dele também é uma espada. Quando ele usa a arma de espada para cajado, pode ser usada como cajado ou espada. Ao usar a forma cajado, força mais 5. Ao usar a espada, força mais 5. Nosso prota muda para a forma de espada e usa a habilidade do assassino novato, passo de vento cortante, para eliminar os globins restante. Enquanto uns figurantes se questionam por que as habilidades do nosso prota é mais forte que o normal, outros ficam animados e impressionados com a performance do prota. Eles ficam assustados com a forma que ele usa as habilidades. Nosso prota usa a habilidade Bola de Fogo para quebrar formação, assim matando um por um com a habilidade de assassino e espadachim. Outros figurantes questionam por que o nosso prota está correndo tão rápido com tantos equipamentos. O peso deve ser absurdo. Mesmo com velocidade, ele não dever ser tão rápido. Esses figurantes são Tommy? Mesmo vendo, eles não acreditam. O direto pergunta ao professor o que há de errado com o nosso prota. As habilidades dele são muito fortes. O professor responde que o talento do nosso prota é completo, ele pode aumentar todas as suas habilidades em 2 níveis.
O direto fala que na idade de 12 a 15 anos apenas uma parte despertará essa habilidade voltada ao talento, e de acordo com o talento a seleção da classe será afetada. Aqueles que despertarem esse talento do prota escolheriam a classe maga, os que desperta talento de combate ganha velocidade e pod de ataque, normalmente vira guerreiro ou assassino, tem uns que ganha talentos de cozinhar ou faxinar, de qualquer forma o talento que desperta decidirá a classe que irá escolher. O direto fala que é uma pena esse talento seja completo, o mais alto só pode aumentar a habilidade de nível iniciante para a qualidade ser mais bom no início, mas não poder ir pro próximo estágio. Outros professores falam que o talento de combate do prota é excelente, a combinação de habilidade perfeita, mas é uma pena que o limite de crescimento do prota é baixo, e não vale a pena cultivá-lo. O professor do prota suspira e fala que aviso para o nosso prota escolher uma classe porque quanto mais ele avança mais fraco ele fica. Nosso prota já chega na entrada da próxima sala, quando a porta se abre, ver um exército de Globen. Chegamos ao fim deste episódio, pessoal. Espero que tenham gostado tanto quanto eu de criar esse conteúdo para vocês. Se vocês curtiram o que viram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha e compartilhar suas opiniões nos comentários. Adoraria ouvir as dicas e críticas construtivas que vocês têm a oferecer. Lembrando que se conseguirmos ultrapassar a marca de 50 curtidas, prometo que teremos uma empolgante parte 2 para continuar. Vamos juntos tornar isso realidade. Agradeço a todos vocês pelo apoio constante. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima!